Davi dizia, se a maioria fosse uma questão em si, Portugal não teria sido um império, nem a Inglaterra, nem a Holanda. A questão não é ser fraco, é se ver como tal. A fé de vocês é parecida com a nossa, vocês também acreditam no Velho Testamento, e eu poderia dizer que a Bíblia é uma escritura imobiliária, que Deus averbou os termos e cedeu a terra ao povo escolhido, e passar a noite contando sobre como Jerusalém é hoje, porque eu estive lá, e vocês me contariam como será depois do Apocalipse e da reconstrução do templo. E isso tudo tem a ver com a beleza da fé que está dentro da gente, sim, mas eu queria que além disso a gente prestasse atenção em outra coisa. Também nós mesmos nessa noite, acampados perto desse fogo, sob o brilho sem fim das estrelas. Pensem no lugar onde a gente está, no lugar onde a gente quer viver, como deve ser essa casa, essa cidade, esse país. Passeio com o Gigante é um livro que fala de um personagem que é um ativista sionista, judeu, que dá um discurso no ano de 2018 e alguns anos depois ele se confronta com as consequências desse discurso numa espécie de passeio, por isso o nome. Nesse discurso, esse personagem ele fala das vertentes que mais ou menos definem a experiência cultural judaica moderna, digamos assim, do fim do século XIX para cá, na maneira como eu vejo, pelo menos, né, que é um pouco a experiência da diáspora, que gera uma cultura ali de dúvida, de ironia, de autodepreciação por meio do humor, etc. Né, isso é bastante reconhecível para quem gosta, por exemplo, de humor judaico. E, por outro lado, uma vertente um pouco mais triunfalista, convicta, que veio a dar no que a gente conhece hoje como esse sionismo mais de direita, digamos assim. Se for ver em termos de narrador, mesmo quem está narrando é o coro. Só que o coro não fala em primeira pessoa, ele fala em segunda pessoa, contando a vida do Davi para o próprio Davi. E o Davi responde para o coro nesse meio sonho, meio realidade, que é o passeio pelo hospital, e ao mesmo tempo rememora o que ele falou no discurso, que é uma fala em cima de um palco, então ela é um pouco impostada ali, ela não é naturalista. Aí os outros personagens que falam também são vivos, mortos, cada um tem a sua voz. E tudo isso dentro de uma grande ideia de não ter um narrador fixo, não ter uma voz fixa. No início eu tinha muita dificuldade em escrever como se fosse um coro narrando, porque sempre me parecia que eram muitas vozes ao mesmo tempo e aquilo não soava realista no romance, porque quando muitas vozes falam ao mesmo tempo, as frases têm que ser muito diretas, curtas, não tem raciocínios elaborados de um conjunto de vozes. E uma das coisas que eu lembro que até é um autor citado no livro, né, que hoje está banido, Woody Allen, mas tem um filme dele que é o Poderosa Afrodite, que tem um coro, e ele usa essa figura que tem no teatro grego também, que é o coro, ele fala às vezes como coletivo, e às vezes um dos integrantes do coro vai para frente do palco e fala sozinho. Então, na minha cabeça, esse coro funciona um pouco assim. Ele é coletivo, mas quem está falando, às vezes, é uma daquelas pessoas que está dentro do coro. E essas pessoas, inclusive, são nomeadas em determinado momento do livro, são figuras históricas que têm muita importância nesse dilema judaico que o livro acaba trazendo. Você acha que o resto da sua carreira não teve relação com esse entendimento? O genro que volta de viagem e começa a trabalhar na empresa do sogro. O advogado que ao mesmo tempo ocupa cargos no escritório brasileiro do TOV. Uma ascensão rápida, monitor, coordenador regional, diretor nacional e uma mudança rápida nos discursos. O que você aprendeu no Oriente Médio agora aplicado ao seu país. Você é à frente de um movimento que expande as atividades, o que inclui não apenas os sábados de judeus adolescentes ou cursos de liderança para judeus saídos da adolescência, mas também a mudança da sede no Brasil, as primeiras ações no Paraguai, na Argentina. No livro, as coisas elas andam sem andar, né? Digamos assim. O personagem ele caminha nesse hospital, um lugar meio realista, meio onírico. Essa não definição do que é aquilo se estende também para a questão temporal do livro. O livro sempre volta a esse discurso de 2018, mas também vai até fatos da infância e da adolescência do protagonista, fazendo uma relação daquilo com o presente
da trama, do qual, né, no presente do qual ele não consegue sair muito. Eu acho que isso tem um pouco de relação com o momento que eu escrevi, que foi ali na pandemia. Presente eterno contraditório, parecia que tinha muita novidade e ao mesmo tempo a nossa vida continuava no mesmo lugar geográfico, no mesmo lugar mental, que era aquela coisa da pandemia que se repetia infinitamente, né? O livro é um pouco isso, né? Esse personagem que está um pouco arrependido do que ele fez, ele nem percebeu ainda, aquilo ali pode ser um sonho dele, a consciência dele e tal. Ele ainda está lutando muito contra essa consciência do arrependimento e o coro está ali para dizer para ele que a gente não quer uma confissão sua, você não está num confessionário cristão, católico, digamos. Você está aqui num processo de luto que é muito tipicamente judaico e que a partir dele você que tem poder, tem dinheiro e tal, pode fazer alguma coisa para consertar. Um pouco eu acho que um pouco esse é o sentido da história, mas mudar de ideia de verdade, assim, ideia política, por exemplo, é algo muito, muito mais raro de ver acontecendo. Então tem um certo otimismo meu de construir um personagem que, de repente, vai protagonizar isso na vida dele. Só que eu ainda não botei isso num cenário realista, porque talvez não seja tão realista. E talvez por isso que o livro tem esse caráter meio onírico, porque no sonho as coisas podem acontecer, né? Eu boto ali quem eu quiser, os personagens que ele critica lá, o Woody Allen, o Spielberg, aparecem no sonho em determinado momento e tudo. Então, bom, isso é a beleza da ficção, é uma coisa bacana assim de escrever ficção. A gente acaba fazendo o que a gente quer e dizendo coisas que, às vezes, na vida real, quando a gente diz, não é que a gente não possa dizer, mas quando a gente diz, elas acabam não tendo muita repercussão, porque ninguém quer ouvir que está errado, que... né, uma perspectiva diferente da vida e tal. Na ficção a gente tem um pouco esse poder, né, quem escreve. Porque quem lê, pelo menos, quem tiver atenção, interesse de ler, durante aquelas horas ali que vai passar lendo o livro, vai pelo menos se botar no lugar de outra pessoa e tal. Esse é um processo humanamente, eu acho, muito rico, né? O nome do Tove era restrito às conversas da comunidade e agora começa a sair na imprensa de 3 países, você à frente das manchetes. Quando pensamos na questão da imagem dos judeus, quem sabe não exista uma semelhança aí. A coragem que um líder judeu precisa para fazer o inesperado, superando as dificuldades em conseguir os meios. Há mais de 2 décadas você se dedica a cultivar esses meios. Para isso você reúne os amigos de infância, os amigos que fez depois, os que conheceu trabalhando dentro e fora do Tove, dentro e fora da empresa do sogro, os simpatizantes, os patronos que ouviram o seu discurso na BN Seguros. A defesa que você fez palavra por palavra, centavo por centavo, para cada um doar o que podia e receber o que lhe era devido.